Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Cuportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Estamos com o alimento diário dessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ó Senhor Jesus, a gente precisa buscar e ouvir aquilo que o Senhor falou, mas com o Espírito, exercitando o nosso Espírito, invocando o nome do Senhor, aí Ele vai poder nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na palavra. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar para outras pessoas. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir para nós e também aquilo que Ele deseja nos usar para transmitir para outras pessoas. A gente se mantendo no Espírito, a gente vai se manter fiel e as pessoas também vão conseguir ouvir a voz do Senhor. Que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Senhor Jesus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Senhor Jesus. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 8, versículo 17. Senhor Jesus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o anelo de Deus, filhos herdeiros. Ó Senhor Jesus, ontem vimos que Deus quer desenvolver a nossa salvação inicial, infundindo sua natureza santa em nós. A santificação culmina na glorificação, isto é, o próprio Deus, seus elementos e sua natureza, sendo expressos em nós. Um dia, a glória de Deus será vista em nós. Nesse tempo, haverá a revelação da glória dos filhos de Deus. Toda a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Nosso corpo mortal será revestido da incorruptibilidade, e Deus, então, trará o seu reino para a terra. A santificação é um processo tremendo. Aleluia! Ó Senhor Jesus, como um Pai que nos ama, Ele não nos quer apenas como filhos regenerados, nascidos dele, filhos teknon, mas almeja que nos tornemos crescidos e maduros, filhos ruióis. Contudo, além do nosso amadurecimento, Deus tem um anelo. Ele deseja filhos herdeiros, isto é, filhos que se preocupem em fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o nosso modelo. Enquanto esteve na terra, não viveu nem um segundo sequer por si mesmo. Não falava o que queria e não fazia a sua própria vontade, mas sim a do Pai que o enviou. O próprio Senhor disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amado leitor, sigamos os passos do Senhor Jesus. Não busquemos nossos próprios interesses, mas procuremos fazer a vontade do nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Por outro lado, se essa ainda não é a sua condição, não fique entristecido. Talvez você ainda tenha muita liberdade de viver para si mesmo, fazendo apenas aquilo que lhe agrada. Mas chegará o dia em que Deus o governará de tal maneira que você será totalmente guiado pelo seu Espírito. Você não mais terá liberdade para agir como deseja, mas se preocupará apenas com os negócios do Pai. Louvado seja o Senhor pelo seu trabalhar em cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Portanto, saiamos do nosso mundinho, da nossa zona de conforto. Quanto mais envolvidos estivermos com a vontade de Deus, mais nos importaremos com aquilo que está em seu coração. Não apenas seremos filhos maduros, mas filhos que sonham com o que Deus sonha. A igreja, a pregação do Evangelho, o reino e sua expansão. Essa é a condição de um filho herdeiro. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Prosseguindo, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos falam sobre a vocação de Deus. Na segunda de Pedro, lemos: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Graças ao Senhor, todos aqueles que creram e ainda crerão em Jesus foram chamados para receber a salvação de Deus. Você foi chamado por Deus para a salvação, e isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Os capítulos 20 e 22 de Mateus relatam duas parábolas, a parábola dos trabalhadores da vinha e a parábola das bodas. Ambas terminam com o seguinte versículo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Enquanto os chamados recebem a salvação de Deus, os escolhidos receberão o seu galardão naquele dia, porque se envolveram com a obra do Pai e lhe deram muitos frutos. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, não fique satisfeito apenas com o chamamento de Deus. Busque a cada dia estar entre aqueles em cujo coração haja o forte anelo de agradar ao Pai e de se envolver na sua obra, dando-lhe muitos frutos. Dessa maneira, naquele dia, você fará parte da seleção celestial. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso precisa ficar claro para nós, né? Quando o Senhor nos chamou, Ele já nos entregou a salvação, nos entregou a vida eterna. Há muitos irmãos que acham que
ele precisa sustentar isso durante sua vida, né? Ganhou a vida eterna, perdeu a vida eterna. Tem que segurar a vida eterna, senão a vida eterna vai escapar e aí eu vou para o inferno. Não é isso. Deus já te deu a vida eterna, já te deu a vida de Deus, né? Já te deu a natureza divina, tudo já está pronto. Como ele falou ali na parábola das bodas, olha, meu banquete já está pronto, já matei os meus bois e cevados, já está tudo preparado, basta só com que os convidados eles entrem, né? Senhor Jesus. Né? A vinha também, o dono da casa já trabalhou, né? A vinha já está pronta ali, agora é só colher os frutos, ele só precisa de trabalhadores para colher, né? Já foi plantado, já foi cuidado, né? Os frutos de Deus já brotaram, né, Senhor Jesus, só precisa que agora a gente venha colhendo, né? Erguei os olhos, né? Porque os campos já estão prontos para a colheita. Então é isso que o Senhor está mostrando, né, irmão? Até nessa mensagem ele fala, né, que, né, Senhor Jesus, que antes você chamava uma pessoa, né, para participar de uma reunião, era um custo. Hoje você chama, as pessoas querem ir, né, e vão mesmo. Né, mostrando que Deus já está trabalhando no coração das pessoas, as pessoas já estão com esse anelo de conhecer o Senhor. O Senhor tem pressa na sua pregação do Evangelho, Ele quer nos envolver, Senhor Jesus. Mas o que acontece, né, que acontece em situações do nosso dia a dia, né, e às vezes a gente perde um pouco o foco, e aí a gente se afasta do Senhor, acaba cometendo pecados, né, a gente fica triste, né, poxa Senhor, achei que eu estava indo tão bem, né, Senhor Jesus, né, buscando a sua vontade, estava ali, né, sendo blindado, né, pela sua palavra, pela sua vontade, né, ali cumprindo os requisitos de Deus. De repente, o que aconteceu? Né, Senhor Jesus. Né, é por isso que o Senhor quer que a gente leve uma vida da igreja saudável. Né, quando Ele mostra para nós a questão da igreja em Corinto, né, tantos problemas, tantas situações, na verdade está mostrando que é algo normal. A igreja tem problemas porque as pessoas têm problemas. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas dificuldades, né, mas mesmo assim a gente precisa se voltar ao Senhor, se arrepender e continuar avançando. Se o Senhor não mostra para nós, né, as nossas fraquezas, de vez em quando a gente não cai, né, em algumas situações, a gente acha que já está tudo perfeito. E aí a gente corre o risco de se orgulhar, né, de deixar o caminho da dependência do Senhor, passar a ser independente, né, achar que tem que seguir aquela regrinha ali que foi dando certo. E aí a gente acaba se afastando de Deus, não produzindo aquilo que Ele quer. Ó Senhor Jesus. Né, e conforme a gente vai sendo iluminado, a gente precisa perceber, né, que o problema da igreja não são as outras pessoas, mas eu preciso perceber que eu sou o problema, eu sou defeituoso, né, eu sou imperfeito. Né, por isso que eu ainda cometo pecados, né, eu ainda erro, ainda me afasto do Senhor, Senhor Jesus. Mas o importante é a gente continuar exercitando o Espírito, né, buscando a presença de Deus, valorizar a presença de Deus. Por isso Ele está mostrando para nós, né, o Senhor ele tem um anelo, né, que desenvolver a nossa salvação. Senhor Jesus. É por isso que eu comecei compartilhando essa questão de as pessoas que acham que tem que sustentar a salvação. Ganhei a salvação, perdi a salvação. Não, a salvação Deus já te deu, agora você precisa desenvolver. Como que você vai desenvolver alguma coisa que não é sua? Né, Senhor Jesus. Né, se você começa a fazer exercício físico, você vai desenvolver, né, músculo, resistência. De quem? Do outro? É do vizinho? Você vai desenvolver o seu, porque você está trabalhando. Né? Você está ali, né, malhando, exercitando ali com foco. Né? Então o que acontece? Né? Você está exercitando o seu corpo. Né? É o seu corpo. Né? Senhor Jesus. Então é para você desenvolver o seu corpo, desenvolver a musculatura. Né? É porque é seu, é o que você está trabalhando. Por isso que Deus fala, para a gente desenvolver a salvação. Isso quer dizer que você já recebeu ela. Você não pode desenvolver algo que ora você tem, ora você não tem. Né, Senhor Jesus. Por isso que você está mostrando para nós, né? A gente precisa desenvolver, a gente recebeu a salvação inicial e aí a natureza de Deus ela entrou para dentro de nós. Mas agora a gente precisa continuar recebendo, né, a instrução de Deus, a palavra de Deus, né, o que vai nos guardar, né, do pecado, né, de ficar, né, nesses altos e baixos, é buscar mais o Senhor. É um guardar de Deus, né? Quando a gente foca nas coisas de Deus, a gente foca nos livros espirituais, na oração, né? Não ficar sozinho, não se tornar independente, né? Senhor Jesus, não se orgulhar, senão a gente sempre vai achar que está tudo certo e aí, né, mais uma vez a gente vai fraquejar para o Senhor poder mostrar para nós: ei, você precisa depender de mim, continua exercitando o seu espírito, né, Senhor Jesus.
Eu não acho que você já tem vida suficiente, você já percebeu, já entendeu coisas suficientes. A gente não pode se orgulhar. Mas pro final da semana o irmão vai falar isso, né? Que ele começou a contatar alguns empresários, né? E aí sentava para almoçar, né? E começava a descrever pontos da Bíblia. E pegava um guardanapo ali, anotava, né? Algumas coisas ali para demonstrar. E depois havia uma disputa ali para ver quem ia ficar com o guardanapo, né? Porque era coisa muito boa. Todo mundo falava, poxa, muito bom. Passado um tempo, né, 1 ano, 2 anos, cadê aquelas pessoas? Sumiram. Simplesmente porque pensaram, já faz tanto tempo, já recebi tanta palavra, já tenho conhecimento, já basta. E aí se afastaram. Né? Não deram continuidade, não começaram a desenvolver aquilo, porque ficaram simplesmente na esfera do conhecimento. É importante conhecer? Com certeza. Por meio de ler a Bíblia, por meio de a gente se constituir da Bíblia, a gente vai ganhando a cultura celestial. Né? Foi falado isso ontem, né? A gente precisa gravar bem isso, né? Durante a semana a gente repetir isso várias vezes, né? A gente precisa receber essa cultura celestial, perceber que o falar de Deus, a palavra, os livros espirituais, né? As ferramentas da igreja são todas para nos dar esse guardar, nos dar essa cultura, né? Que vai permear nosso comportamento, nossas atitudes, nosso foco, né? Senhor Jesus, né? E aí esse processo de santificação vai culminar na glorificação. Um irmão já deu esse exemplo, né, até mesmo no alimento diário, que às vezes acontece, né, a gente está ali, né, coberto ainda, a nossa glória está coberta ainda, né, mas de vez em quando o Senhor ele dá aquela levantada no lençol, né, e aí, de repente, pum, a gente mostra aquela glória de Deus, exibe aquilo ali, depois o lençol é baixado novamente. E aí depois de um dado momento, novamente. Então a gente, vez ou outra, a gente vai exibindo a glória de Deus. As pessoas vão compreendendo, vão vendo que é o Senhor se expressando em nós. Mas isso só vai acontecer de fato, ali, um fato derradeiro ali, né? E a gente não vai ter mais esses altos e baixos na volta do Senhor, né? Quando Ele nos revestir de incorruptibilidade, Ele acabar com esse nosso corpo que ainda é sujeito, né, a tanta situação. É isso que a gente precisa compreender. Enquanto nós estamos aqui ainda na terra, né, Senhor Jesus, a gente ainda está sujeito, né, às pressões do mundo, às pressões do pecado, às coisas, situações do dia a dia. Mas o que a gente precisa é perceber, né, que o próprio Deus, né, os seus elementos, a sua natureza, né, Ele quer expressar isso em nós, e para isso aqui é um exercício do nosso espírito, né, esse desenvolver da salvação. Ele já nos deu, mas a gente não deve ficar só na salvação inicial, mas se desenvolvendo e agregando, né, a essa salvação os elementos divinos, né, ali o próprio Deus, né, se infundindo a nós, a natureza de Deus, né, ali a sua vontade, né, Senhor Jesus, a mente de Cristo, tudo isso sendo expresso no meio de nós, até que um dia a glória de Deus vai ser vista em nós de maneira definitiva, né? Na volta do Senhor, quando, né, a glória dos filhos de Deus vai ser revelada, né, e toda a criação vai ser libertada do cativeiro da corrupção. Hoje todos nós estamos sujeitos à corrupção, né? Cada dia, né, a gente está envelhecendo, né? Problema aqui, problema ali, dor aqui, uma dor ali, né? Senhor Jesus, é um processo que a gente vai passando, né? E todas as criaturas vivas também estão passando por esse mesmo processo. Por isso que a Bíblia fala que toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No momento em que isso chegar, né, se eu trouxer o seu reino, né, Senhor Jesus, aí tudo vai ser completado, né, ninguém vai mais ficar sujeito a essas coisas, a essas pressões, né, Senhor Jesus. Por isso que está mostrando para nós, não basta só a gente ser um filho regenerado, alguém que nasceu de Deus, alguém que recebeu a salvação inicial, um filho imaturo, né, um filho pequeno, um filho tequenon, né, Senhor Jesus. O Senhor almeja que a gente cresça, que a gente se torne filhos maduros, né, os filhos ruióis, né, aqueles que já têm consciência de Deus. Um filho que não, ele não tem consciência, ele tem que ficar ali, né, que alguém fique lembrando ele, ei, você é filho de Deus, você volta para Deus, né, Senhor Jesus. Mas o filho maduro não, ele já tem consciência, né, ele já conhece o Pai, né, ele já tem firmeza em certas coisas, mas o Senhor quer que a gente dê um passo adiante, né, Senhor Jesus. A gente não pode ser um filho que conhece as coisas de Deus, mas não quer se envolver com as coisas de Deus, né, Senhor Jesus. É para isso que eu estou mostrando para nós o anelo de Deus, né, o desejo dele, que a gente se torne um filho herdeiro, filhos que se preocupam em fazer a sua vontade, né, Senhor Jesus. A gente vê, né, toda a nação de Israel, né, Senhor Jesus, começou lá, né, Abraão, né, ali sua esposa, sua família, depois Abraão teve um filho, né, Isaac era o filho da promessa, né, depois Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus já se aborreceu de Esaú, porque Esaú entregou sua herança assim, né, de qualquer jeito, não lutou por ela, não valorizou.
Pois Jacó teve 12 filhos que geraram as 12 tribos, né? Então você vê no início ali, né, um filho de Deus fazendo a vontade de Deus, fazendo, daqui a pouco você vê vários filhos de Deus, foi sendo gerada uma nação, foram crescendo, se voltaram para as coisas do Egito, Moisés veio depois, tirou, a gente já conhece a história toda. E aí a gente vê, todos ali são filhos de Deus. Alguns compreendem as coisas de Deus, outros ainda não. Mas quantos ali realmente estavam voltados para a vontade de Deus? Muito poucos que Deus pôde contar. E hoje da mesma forma, né, o Senhor nos ganhou, né, morreu por nós, a gente recebeu isso, a gente creu, recebeu a salvação, recebemos a vida eterna, mas muitos estão ali satisfeitos, ficam nessa condição de criança, né, ainda não tem consciência, tem que ficar sempre alguém lembrando, sempre alguém indo atrás e tal. Ó Senhor Jesus, uma palavra recente, né, eu tenho acompanhado no instituto, né, no ensaio das conferências, o irmão até falou isso, né, hoje é necessário a gente perceber a necessidade de a gente ser aperfeiçoado, porque hoje o Senhor precisa de liderança. Né? A maioria dos filhos de Deus só caminha debaixo de uma liderança. Né? Alguém que esteja sempre apontando o caminho, mostrando a vontade de Deus. E a gente precisa ser esses, né, que estão ali prontos, ali, não só para ser ajudado por Deus, mas também ajudar outros. Né? Senhor Jesus. Né? Tem esses que estão nessa condição de ser tecnão, né? De ser levado para lá e para cá. Mas ainda existem aqueles que estão crescidos, estão maduros, conhecem a vontade de Deus, mas estão cheios de opiniões, cheios de quero isso, não quero aquilo, concordo com isso, discordo daquilo. Ó Senhor Jesus, né? Mas o Senhor Ele quer que realmente a gente não só conheça, mas que a gente queira, né, cumprir a vontade de Deus, né, fazer o seu propósito. Ele dá para a gente o exemplo de Jesus, que não viveu nem um segundo sequer para si mesmo, não falava o que queria, não fazia sua própria vontade, mas fazia a vontade daquele que o enviou, né? Ele declarou, desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então a gente precisa seguir os passos do Senhor, o Senhor tem nos enviado, a gente precisa estar claro disso. Não vamos buscar nossos próprios interesses, mas procurar fazer a vontade de Deus. Talvez hoje a gente ainda fica triste, né, com essa condição ainda de altos e baixos, pecar, ora faz a vontade de Deus, ora faz, ora compreende, ora não. Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ora está claro, ora não. Né, mas ele falou, às vezes é por causa da nossa liberdade ainda de viver para nós mesmos, mas vai chegar um dia em que o Senhor vai nos governar de tal maneira que a gente vai ser totalmente guiado pelo Espírito, né, Senhor Jesus. Aí sim a gente vai ver, né, que a gente não vai ter liberdade de fazer aquilo que o mundo está nos pressionando a fazer, mas realmente escolher a direção de Deus. Há pessoas que pensam que se você começar a seguir a Deus você vai ser preso, né, é como se você tivesse perdido sua liberdade. Mas é muito pelo contrário. Quando você toca na vontade de Deus, você vê que você está verdadeiramente livre. Né, Senhor Jesus, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né, quando a gente está no Espírito, essa é a verdadeira liberdade. Né, conforme você vai... talvez outros olhem para você e falem assim, você tem um monte de responsabilidade, né, tem que fazer isso, fazer aquilo, não tem liberdade para fazer isso, fazer aquilo. Não, muito pelo contrário. Né, você vai se sentindo cada vez mais livre, mais liberto. Né, das expressões, das situações. Aí o Senhor vai te guiando pelo Espírito. Né? Aí você não faz mais aquilo que você deseja, mas você se preocupa com os negócios do Pai. Você passa a focar, né, a entender, a buscar, a sonhar com aquilo que Deus sonha. Né, Senhor Jesus? Quanto mais envolvido com a vontade de Deus, mais a gente vai se importar com aquilo que está no coração de Deus. Por isso o Senhor está nos dando esse caminho, essas ferramentas, né, de ler a palavra, ouvir as mensagens, né, livros espirituais, alimento diário, outras ferramentas, né, como o Bucafé, o Expo Livro, né, Senhor Jesus, né, o Jornal Árvore da Vida, os livros, né, o Bucafé, tudo isso. Para quê? Para a gente se envolver, para a gente começar a focar naquilo que importa, naquilo que realmente pode trazer para nós maturidade, direção, né, Senhor Jesus, sonhar com aquilo que Deus sonha, né, Deus está preocupado ali, né, com o desenvolvimento da igreja, a pregação do evangelho, o reino, a expansão do reino. E a gente precisa também se envolver com essas coisas. Aí sim você vai ver quanta liberdade, né, quanta alegria, quanta maravilha, né, que acontece ao nosso redor. Né? Muitos foram chamados, mas foram chamados para receber a salvação. Mas porém o Senhor está nos escolhendo para receber o galardão, entrar nas suas bodas, né, e participar daquilo que Ele já deixou pronto. Entrar na sua vinha, apenas colher, né, aquilo que o Senhor já preparou.
né? Senhor Jesus, é isso que Ele olha para nós, que se a gente estiver cada dia buscando, né, o nosso coração vai também ter esse anelo de agradar o Senhor, de se envolver com a sua obra, dar fruto, né? E aí a gente vai fazer parte, né, daquilo que Deus nos escolheu para ser, né, a sua seleção celestial. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.